Olá, começando o Alesp Conecta de hoje. A gente lembra, o Alesp Conecta é feito para levar uma prestação de serviço para você que está em casa e nesse momento, aliás, desde março, né, a gente vem falando muito da pandemia, de que aspectos da sociedade ela vem impactando e quais os momentos econômicos, desde ali março até agora, muita coisa mudou. Né? De umas semanas para cá a gente tem tido reabertura econômica, significa reabertura de comércios e afins, que vai mudando também esse cenário econômico, e por isso o meu convidado de hoje do Alesp Conecta é o André Saconato, consultor econômico. André, bem-vindo ao Alesp Conecta. Muito obrigado, Júlio. Olá para você, olá para quem está nos assistindo, para quem está nos ouvindo. Pois é, eu falei agora no início, né, que muita coisa mudou nesses últimos meses e a economia é uma daquelas que me parece vem mudando constantemente, igual como se combater a pandemia, não é? É isso mesmo, Júlio. Na realidade, nós economistas estamos sofrendo esses tempos, porque, só para dar um exemplo para quem está nos assistindo, tem dia que, por exemplo, né, a bolsa começa de manhã super animada, estourando para alto, aí acontece alguma coisa no meio do dia, a Disney fala que não vai mais reabrir a Disney da Califórnia, no dia 17, aí todo mundo fica pessimista e reverte tudo. A gente tem muito pouca informação prática sobre a parte epidemiológica, né? Porque é uma doença nova, é uma doença que nunca teve nessas proporções, embora não seja o primeiro coronavírus. Mas a gente tem muita incerteza, não sabemos como seria, se vai acabar por aqui, se vamos ter uma segunda onda. Então a economia fica muito bipolar. É muito comum acontecer isso, você começar um dia animado e acabar triste, ou começar um dia triste e acabar animado. Mas é muito pela incerteza, e vai continuar pelos próximos meses, eu acredito. Então, vamos falar um pouquinho do que nós já passamos para tentar alguma projeção daqui para frente, né? Como você falou, tudo é muito novo, né? Tanto a questão do vírus quanto a questão do quanto ela vai impactando a sociedade. Desses primeiros meses que passaram de pandemia, de toda essa crise, o que efetivamente já mudou na economia? E a gente diz aqui, da economia de São Paulo, claro, porque nós estamos no estado de São Paulo, mas pensando que também São Paulo é muito importante para toda essa questão econômica do Brasil, né? Interessante, interessante. Eu vou até começar, Júlia, um pouco maior para a gente fechar. A economia está mudando no mundo todo, né? A gente lá na academia da economia, lá os professores que estavam estudando aquela história, tinha um lema muito grande, que se o governo, se o Banco Central começasse a emitir muita moeda, ou seja, fazer moeda, né? Colocar dinheiro na economia, isso, em algum momento, ia gerar inflação. E o Banco Central americano, que nós chamamos de Fed, começou a fazer isso lá em 2008, na crise de 2008, não agora. Já faz isso há 12 anos. E cadê a tal da inflação? O mundo está cada vez mais deflacionário. Isso gera uma necessidade da economia correr atrás disso. Enquanto isso, o que isso tem de prático? O que isso interessa para a gente? A gente está vendo no mundo, mesmo com a pandemia, mesmo com as economias brecando até parando, as bolsas estão em um ponto, não máximo, mas num ponto muito alto. E aí, quem está nos ouvindo vai perguntar, poxa, mas como isso? Se a economia está parada, a bolsa representa a economia, as bolsas mundiais, ela deveria estar parada também. Inclusive a bolsa americana de eletrônico Nasdaq está no maior nível da história. Por que isso acontece? Basicamente porque os governos, principalmente o americano, ele vai e compra ações, o próprio governo, para incentivar a economia. Nós estamos nessa situação hoje em dia. E a Bovespa, o Brasil, vai muito a reboque. Nós temos em São Paulo, no Brasil, uma situação muito complicada, porque essa crise ela trouxe uma postura muito diferente de todas as outras crises. Por quê? Para a gente entender. Porque dessa vez, tanto oferta, que são as empresas, o comércio, o serviço, quanto demanda, que são as pessoas que estão paradas em casa, tiveram um choque simultâneo. Você não produz, porque você não pode que seu funcionário vá trabalhar ou que sua empresa abra,
E você, por outro lado, o consumidor não pode comprar, porque tem que ficar em casa. É uma situação de uma intensidade gigantesca. Qual que era lá no começo da pandemia que a gente ouvia o grande alívio para tudo isso? Isso é temporário. Depois vai abrir, todo mundo volta a comprar, todo mundo volta. Só que o temporário foi muito grande. O temporário já são 3 meses e ninguém vê. Agora os Estados Unidos tentou abrir, já tem uma nova onda lá, quase consolidada. Texas, Califórnia, Arizona, Nova York. Aqui em São Paulo, a gente tentou uma abertura e já tem um certo indício de que tem alguma influência. Então, tudo isso gera uma incerteza muito grande e tudo isso gera uma possibilidade de que essa fase negativa da economia se estenda por mais um pouquinho. No Brasil, isso é pior. Os Estados Unidos é um pouquinho melhor, já está uma recuperação um pouco maior, China também. Mas no Brasil isso parece estar pior, porque a nossa onda, a gente não saiu nem da primeira onda ainda. Pois é, agora a gente está entendendo com essa sua fala inicial o porquê que vocês, economistas, estão ficando malucos diariamente também. Se vocês estão ficando malucos, imagina a gente que não entende da área, que a gente vê notícias, consome notícias, escuta de um, escuta de outro, e a gente também não consegue entender, por isso que a gente trouxe você aqui na Lesp Conecta para tentar ajudar a gente. Acho que vai dar certo, hein? Mas você estava falando dessa questão, né, de ser temporário e que, na verdade, esse temporário está se estendendo e provavelmente se estenda um pouco mais mesmo com alguns tipos de reabertura. E como é que isso vira para o empreendedor e para o dono de comércio, ou para quem não pode trabalhar, teve que ficar em casa, porque é um círculo vicioso aí, né? Se os próprios economistas não sabem como é que vai ser a economia daqui a um tempo, imagina os donos de pequeno comércio, ou talvez... Tem muita diferença para os donos de pequenos comércios e para as grandes empresas? Acho que precisa ficar claro isso, porque às vezes as pessoas acham que acaba impactando do mesmo jeito, mas eu acho que não. Isso é uma ótima questão. Eu acho que a primeira coisa que o empresário tem que estar muito atento, Júlio, muito atento, é tentar buscar as linhas de crédito que o governo está começando agora a colocar para ajudar o empresário. Não tem outra solução. Né? Quer dizer, por quê? Porque ele ficou 3 meses quase completamente parado, serviços ainda está parado, né? Não tem bares, restaurantes. Hoje vai ser divulgado, está sendo divulgado ao longo do tempo, que a reabertura deve ser lá para julho ainda. Estão parados, não estão tendo renda. E o comércio, alguns abriram aos poucos, mas não são 4 horas, com restrição, então a receita não vai voltar imediatamente. Nós achamos que a receita só vai voltar totalmente quando vier a tal da vacina, e nós estamos esperando ansiosamente que essa vacina chegue logo, né? Temos aí já alguma previsão de vacina para outubro, de uma vacina que está sendo feita em Oxford, mas com uma parceria aqui com a Universidade Federal de São Paulo. Aqui. Isso mesmo. Inclusive alguns empresários, o Marcel Teles, o Supira e o Jorge Paulo Lemann, eles vão fornecer o laboratório, 35 milhões de dólares, pessoa física, eles vão pagar esse laboratório e doar para o governo federal. Isso é interessante. A gente tem tanta notícia ruim, né? Tão boa uma noticiazinha boa. Vamos dar notícias boas, por enquanto. Poxa! E aqui em São Paulo, com a Unifesp, a Universidade Federal de São Paulo, que é um centro de excelência em pesquisa de biomedicina, um dos melhores do mundo. Então, assim, vamos torcer para que eles façam realmente essa colaboração e a gente tenha essa vacina, as primeiras doses ainda esse ano. Mas isso aí sim vai voltar ao normal. Mas até lá, você vai ter uma volta escalonada, a sua receita não vai voltar de uma hora para outra. Então, e o governo teve uma demora, até porque é meio complexo, de oferecer linhas de crédito facilitadas para o empresário. Por quê? O empresário, ele sabe que isso é temporário, embora a gente não saiba o tempo, mas ele sabe que é temporário. Ele vai ficar sem receita por algum tempo.
O ideal é que alguém cubra essas receitas para ele, para que quando ele volte a ter receita, ele devolva isso. Essa é a função do governo, nesse momento. O governo está fornecendo agora, foi lançada uma linha que chama Pronamp, principalmente para o microempresário, até R$ 360.000 por ano de faturamento, mas tem também para maiores, pode tentar buscar. Inicialmente nos bancos públicos, cooperativas e fintechs, em que a taxa de juros oferecida é de Selic, a taxa Selic que dá 2,25, mais 1,25, ou seja, 3,5% ao ano. Essa é uma taxa extremamente competitiva e o empresário ele pode pegar até 30% do seu faturamento bruto anual de 2019. Ele tem que tentar buscar isso daí. Por quê? Porque, apesar de estar parado, os custos fixos continuam rodando. Aluguel, salários de quem ele conseguiu não demitir, manutenção, toda essa estrutura tem um custo e um custo muito alto. Que se ele não conseguir arcar, infelizmente, ele não vai conseguir voltar quando a pandemia acabar. Então, a primeira parte é isso, tem que buscar esse crédito já está disponível. Vai ter um novo crédito para pequena, mais voltado para pequenas e médias, que é a MP 975, deve sair em julho também. Já é uma taxa de juros um pouquinho maior, mas 1% aproximadamente ao mês, mas mesmo assim muito mais baixa do que as taxas normais. O governo está garantindo essas linhas. O que é garantindo essas linhas? Ele fala para o banco o seguinte: empresta o seu dinheiro, porque se tiver inadimplência, eu te cubro. Então, ele está fornecendo essas linhas de crédito. É importantíssimo. Primeira coisa, que o empresário tente buscar essas linhas de crédito. Segundo ponto, e aí é muito difícil eu sei falar isso, mas tem que ser falado: controlar o fluxo, controlar muito o fluxo de caixa. Infelizmente, a menos que você tenha uma provisão muito grande e tente aproveitar, né, a demanda reprimida que vai vir pós-pandemia, não é hora de investir, né? Não é hora de aumentar. É a hora de inovar, tentar levar o máximo possível o seu negócio para o eletrônico, para a internet. Uma coisa que todos já deviam fazer, a pandemia apenas agilizou isso daí, né? Então, eu acho que esses 3 pontos são muito importantes. Quanto à pergunta que você me fez, se é a mesma coisa para pequenas e médias e para grandes empresas? Não, não é. Porque as grandes empresas, as médias maiores e as grandes, elas têm muito mais facilidade de captar recursos no mercado de crédito do que as pequenas e microempresas. Então, essas sofrem mais porque elas não têm crédito. Elas vão no banco, o banco não fornece crédito na realidade. Não é que o banco cobra uma taxa alta, mas é que o banco não fornece crédito para ela. Então, a dificuldade do micro e pequeno empresários que empregam mais de 80%, 90% dos funcionários, é importante a gente lembrar isso, o maior desemprego vai vir da quebra das pequenas e médias e não das grandes, eles estão muito desamparados nessa hora. Pois é importante a gente mostrar esses dois lados, esses vários lados, né? Porque a gente tem os pequenos, médios e grandes empresários, né? E a gente também tem quem se vira no dia a dia, a gente diz o autônomo, né? Aquela pessoa que necessariamente precisa sair para trabalhar, porque no final daquele seu dia, da sua semana ou do mês, não tem o dinheiro em casa para cuidar dos seus, né? Então, a gente falou agora, de um lado, desse aspecto das empresas, pequenas, médias, grandes, mas e quem é autônomo, André? Se tem, de um lado, as linhas de créditos para os empresários, já li algumas vezes alguns economistas falando que pessoa física esquece pegar empréstimo nesse momento. É assim mesmo? Ou que alternativa? A gente sabe que o governo também tem aquela questão do auxílio emergencial, mas nem todo mundo vai poder usar. E aí, André? Então, vamos dividir, Júlio, em 2 tipos de autônomos. Se você fala do autônomo que tem uma empresa, né? E aí um advogado, um economista que tem uma consultoria estruturada com CNPJ, ele pode entrar nas linhas empresariais. Tá? Ele tem como entrar nas linhas empresariais. Não tem nenhuma restrição quanto a ele. Agora, o autônomo informal, esse é o mais complicado. E é esse que o governo está tentando atingir com as linhas de auxílio emergencial, né? Pelo menos, quer dizer, 600, a gente sabe que R$600 é muito complicado aqui em São Paulo, né? Dá para comprar muito pouca coisa. A gente tem vários Brasis.
Se você vai no extremo interior de algum lugar, 600 é razoável. Aqui em São Paulo não é nada. Mas é que o governo está tentando atingir com essas parcelas do seguro emergencial, com liberação do FGTS de algumas parcelas, ou pelo aniversário, agora com R$ 1.045 máximo de contas ativas ou inativas, mas realmente não tem outra alternativa. O autônomo informal é o que mais sofre nessa hora, até porque, por pesquisas do Sebrae, mostram que ele não tem caixa. Ele vive do dia a dia, ele vive do ganho diário. E esse é um agente econômico que está muito desamparado. Por isso o governo tentou fazer esse auxílio emergencial e por isso ele está tentando esticar um pouquinho. O que é complicado, porque a gente não tem caixa no governo, né? Governos anteriores aumentaram dívida, aumentaram gasto, aumentaram déficit, e agora a gente está sofrendo não só a recessão que nós tivemos lá atrás, né, 2014, 2015, quando o mundo crescia, que agora a gente está entrando em recessão, mas todo mundo está em recessão. Naquela época o mundo crescia, a gente entrou em recessão, foi uma coisa muito grave. E nós estouramos todos o fiscal do governo. E hoje a gente não tem caixa. Só que por que foi feito por 3 meses por que foi 3 meses o auxílio inicial? Porque se esperava que a pandemia durasse 3 meses. Por que ele está estendendo por mais 3? Porque não acabou. Então, assim, eu acho que o mercado, Júlio, está aceitando muito tranquilamente que o governo aumente um pouquinho sua dívida agora. Se ele deixar claro para o mercado que quando acabar a pandemia ele volta para a restrição. Então, essas medidas eu acho que são positivas e essas medidas tentam ajudar essa pessoa que é a que mais está desamparada. E é muito legal quando a gente ouve especialistas aqui no Alesp Conecta, porque não necessariamente as pessoas que estão nos ouvindo, nos vendo, conhecem a fundo uma questão ainda mais econômica, né? Essa questão da economia é bem particular, quem estuda mesmo entende nas entrelinhas. As pessoas, a gente fica no achismo muitas vezes, né? O senso comum, né? E aí eu vou te fazer uma pergunta meio que para tirar essa coisa de mito, é verdade ou não, vou aproveitar o André para isso também, né? Já que a nossa prestação de serviço também exige, às vezes, a gente desmistificar algumas coisas, né? Muita gente fica comparando Brasil com Europa, com alguns países da Europa, ou até mesmo com os Estados Unidos, que falaram, mas lá na França, ou lá na Itália, ou na Espanha, deram um auxílio para as pessoas num valor muito maior. As pessoas podem parar de trabalhar, parar entre aspas, né? As empresas podem parar de trabalhar, mas elas não vão quebrar, né? Então, acho que a gente precisa dizer para as pessoas que estão em casa, claro que não é fácil de um modo resumido, mas vamos tentar, no sentido, lá na Europa e Estados Unidos, eles têm uma reserva financeira muito diferente da nossa reserva financeira, né? Essa questão econômica, de vida econômica de cada país conta muito, né, André? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Nós estamos agora, Júlio, num período de exceção. Né? Quer dizer, como eu falei, o mercado, se fosse num tempo normal que esse auxílio de R$600 fosse dado, a economia já tinha ido para o chão, já tinha ido para o buraco. Porque a bolsa, o pessoal ia ficar nervoso, os investidores iam ficar nervosos, achando que o fiscal tinha ido para longe. Mas nós estamos num período de exceção. Então o mercado aceita um pouco mais de dívida agora. Ele fala, olha, eu não acho que o governo vai ficar insustentável, a dívida dele, que ele vai dar calote, porque ele vai aumentar os gastos agora. Porque é necessário. É necessário, nossa inflação está lá embaixo, né? Existe uma relação entre gasto, governo e inflação. A gente acha que se o governo começar a gastar demais, ele aquece a economia de tal modo que a inflação volta. Mas a inflação está lá embaixo, está abaixo da média. Então, o governo pode gastar mais, mas ele tem um limite, como você falou. E o limite é dado pelas condições econômicas de cada economia. Também tem uma outra coisa interessante a gente notar. O que nós comentamos agora há pouco, que R$600 é muito no interior do Nordeste, pouco na cidade de São Paulo, vale também para os países. Né? Quer dizer, o que você compra com R$600 aqui, você não compra com 1.500 euros na França. Porque o nível de 1.500 eu estou exagerando, mas que seja 600 euros na França. Não,
Não é a mesma coisa, o nível de preços é maior. O valor em si não vale muito, o que vale é o que ele pode comprar. Né? Se você ganha R$ 600 e o quilo da maçã é R$ 10, você compra 60 quilos de maçã. Se você ganha 600 euros, mas o quilo da maçã é 20 euros, você compra só metade. Então, na realidade, o que vale é que o dinheiro é só uma unidade de conta. O que vale é o que ele pode comprar. E mesmo assim, é óbvio que essas economias maiores têm mais fôlego. Os Estados Unidos têm uma grande vantagem, os economistas falam. Ele emite a moeda que todo mundo usa. Né? Você vai na Argentina, você pode falar em dólar, você aceita dólar. Você vai no Brasil, você vai na Turquia, você vai na China, você vai no Japão. Qualquer lugar as pessoas aceitam dólar. Então, assim, ele pode ficar emitindo que nem um doido moeda que nunca vai gerar inflação, porque todo mundo fica querendo. Traz que eu quero. As pessoas guardam em dólar na Argentina, por exemplo. Então, assim, é muito diferente de país para país. O que o governo tem que fazer, eu acho, é, primeiro, ter a total noção que o mercado aceita um pouco mais de dívida agora, desde que ele se comprometa, logo depois da pandemia, ter uma restrição que faça com que a dívida que vai subir, sei lá, de 60%, 70%, 80% do PIB para 90%, 100% do PIB. Mas que ela fique em 100% depois. O problema não é ela ficar em 100%. O problema é de 100 para 110, 120, 130. É igual uma casa. Né? Se você tiver uma dívida que está controlada e você paga todo dia R$ 2.000 por mês, mas você ganha 10, ninguém acha que você vai dar calote. Agora, se você ganhar 10, e aí sua dívida hoje é 2, daqui a um mês é 3, daqui 5 meses é 8, aí, opa, todo mundo começa a não te dar mais crédito. É a mesma coisa com o país. Agora, se você mantiver sua dívida, eu vou fazer uma casa, eu vou comprar uma casa, que é um ativo, e eu vou aumentar minha dívida de 2 para 4 mil reais, mas vou continuar ganhando 10 mil. O banco até não fica, ele fala, não, você está aumentando o seu ativo, e você continua com a dívida sob controle. Ela foi de 2 para 4, mas vai continuar 4 por muito tempo com um novo ativo. É a mesma coisa, né? Exatamente a mesma coisa com os países. Né? Então, acho que o governo tem que continuar dando esses incentivos o máximo possível. E basicamente, ele tem que gastar em 2 lugares, Júlio. Crédito para pequenas, médias e microempresas e auxílio emergencial, que são os mais atingidos, os mais desamparados nessa crise. Tá? E alguns setores específicos, obviamente, como companhias aéreas, turismo, etc., que claramente ninguém parou porque é incompetente, parou porque foi obrigado por lei a parar. Então, eu acho que é esse que tem que ser o foco do governo. E se todo mundo foi obrigado a parar de algum jeito, desde as últimas semanas estamos num processo de reabertura, né, que se chama, né, todo mundo popularizou aí a reabertura da economia, a reabertura de alguns serviços, e a gente percebe que esses serviços que vão reabrindo, eles têm uma lógica dentro do contexto econômico, do fazer circular o dinheiro numa cidade, e como São Paulo, a gente está falando de São Paulo, aproveitando que, olha, o papo está tão bom que a gente está praticamente na reta final do nosso programa aqui, mas a gente tem que falar dessa reabertura, que me parece que segue uma lógica do que é mais necessário colocar o dinheiro nesse momento, não sei se é isso. Na realidade, o que foi divulgado é que a primeira lógica é sanitária, né? Quer dizer, eles vão abrindo o que tem menor risco, né? Tem alguns pontos que é meio difícil de entender, né, gente, para falar a verdade. Por que os parques estão fechados e os shoppings estão abertos, né? O parque, sanitariamente, tem uma probabilidade muito menor de você pegar porque é um espaço aberto, né? Talvez limitar e aí acontece o que a gente está vendo, né? Dos lados de Ibirapuera, onde está aberto, aglomera todo mundo porque não pode entrar no Ibirapuera. Mas, bom, eu não sou especialista, eu vou deixar para o pessoal da saúde essa área. O que está acontecendo é o seguinte, todo lugar que você fala de abertura, sempre vem uma palavra depois, não sei se você percebeu, gradual. Ou seja, é uma abertura que não vai ser de uma hora para outra voltar tudo. Então, é uma abertura que vai 30%, 40%, 50% da receita dessas empresas. E ela segue uma estrutura sanitária, que é aquelas
faixinhas que o governo colocou, vermelha, com certos dados, né? Quantos por cento do UTI que você está usando, qual é o tamanho do número de infectados, você vai indo. Algumas estão transitando de laranja para amarela, outras voltaram de laranja para vermelha e fecharam tudo de novo. Então, a lógica da abertura é uma lógica, como nós falamos no começo, incerta. Né? Não dá para contar com receita 100% do que tinha antes da vacina, infelizmente. Porque o vírus está aí, ele não sumiu, ele está em algum lugar. Se voltar a ter aglomerações, ele volta a ter. Então é uma abertura gradual. O empresário tem que ter em mente que ele vai ter uma receita limitada, mesmo se vier a abertura de bares, restaurantes, ele vai ter uma receita limitada por algum tempo. E ele tem que saber lidar com isso. Nós, economistas, Júlio, nós falamos tecnicamente que essa é uma crise que destrói capital. O que significa destrói capital? Vão algumas empresas falirem, algumas máquinas que estavam sendo usadas não vão ser mais usadas, alguns restaurantes não vão fornecer mais tanta comida como forneciam antes, bares não vão fornecer. Então, assim, a economia vai voltar menor do que ela começou, a gente tem que lidar com isso. E a recuperação tomara que seja rápida. E ela vai voltar aos poucos. Então, eu aconselho ao empresário, principalmente micro e pequeno empresário, que vá com muita tranquilidade, não esperando que a receita volte. Tente fazer uma estrutura financeira que permita passar por esse ponto. E vá atrás do crédito do governo. É crédito que Pronamp, é só pedir para o seu gerente do banco, principalmente se for bancos estatais, Banco do Brasil e Caixa já estão fornecendo, os outros ainda não. Peça para ele, eu quero o Pronamp, eu tenho ideia. Você fica sabendo se você tem direito ao Pronamp, se você tem um negócio que chama ECAC, se você não souber, o seu contador sabe, que é a relação dele com a Receita. Lá vai ter um envelopezinho de mensagens, e o governo vai te mandar uma mensagem, você tem direito ao Pronamp. Aí você vai buscar esse dinheiro. Se você for Simples, no portal do Simples, no seu login de acesso lá. Então, isso é o mais importante agora. Tente ir atrás, veja se você tem direito, use esse crédito para passar esse momento mais complicado. Perfeito, eu falei que ia ser uma aula que ia ajudar muito a gente a entender esse momento, e claro que muita gente está vendo, ouvindo a gente, estão aí dentro dessa situação, pequeno, médio empresário ou autônomo, e foi muito importante os seus esclarecimentos contando para a gente um pouquinho dessa economia que às vezes é tão difícil da gente entender. Então, André Saconato, consultor econômico, te agradeço então por ter vindo aqui ao Alesp Conecta, conversado com a gente. Passou rápido. Que pena. Eu que agradeço, Júlia. É sempre um prazer estar na Alesp, na TV Alesp. Eu sempre que posso estou com vocês. Vamos marcar uma outra vez, porque a gente tem bastante coisa para dissecar aqui que não foi possível nessa meia hora. Para a gente tentar fazer com que a economia não seja esse bicho de sete cabeças, esse bicho papão. Quer dizer, a economia tem que servir, a ciência econômica tem que servir ao povo, e não ser só um objeto de conversa entre economistas. Por isso, para mim, é uma alegria estar aqui conversando com você. Legal, com toda certeza a gente ainda vai trazer você aqui mais vezes na programação da Rede Alesp, viu? Com toda certeza. Obrigada, André. Imagina, eu que agradeço. Obrigado a você, obrigado a quem nos assistiu. Então, se você quer rever esse programa, esse Alesp Conecta, é fácil, é só correr lá no YouTube da Rede Alesp, logo ele estará disponível por lá. Então, eu fico por aqui, até um próximo Alesp Conecta. Tchau!